Olá pessoal, nós estamos aqui para mais um vídeo da nossa série sobre fechaduras. E no vídeo anterior nós estivemos falando sobre a lingueta da fechadura, sobre o excêntrico, sobre as possíveis causas, sobre a reversão de uma lingueta. E no vídeo de hoje eu quero trazer para você a parte inferior da fechadura. Vou demonstrar para você como que funciona a parte da lingueta principal da tua fechadura. A nossa intenção nesse vídeo é fazer com que você venha ter um conhecimento da fechadura. No vídeo anterior nós falamos sobre a parte superior da fechadura, sobre o trinco dela, sobre como é feita a reversão de uma lingueta. E no vídeo de hoje eu quero me ater aqui para a parte inferior da fechadura, inferior da máquina, que é o mecanismo onde se aciona a lingueta principal da fechadura. Então espero que você goste de mais um vídeo que nós estamos postando. A nossa intenção nesse canal, falando sobre fechaduras, é para que você possa ter um entendimento melhor da sua fechadura, que você possa ter um entendimento na hora de você comprar, na hora de você fazer a troca da tua fechadura. Então são dicas simples, mas que tecnicamente ela pode trazer assim uma resposta mais rápida para você quando tiver um problema, quando você precisar trocar a tua fechadura, ou mesmo quando você precisar comprar uma fechadura nova, né? Então você vai saber quais são as características das fechaduras. Então a nossa intenção é essa, é de uma forma simples, de uma forma rápida, trazer para você informações importantíssimas sobre a tua fechadura. E é por isso que nós começamos essa série falando da máquina, porque a máquina é algo que fica embutido dentro da porta, algo que a gente não tem contato com ela, a não ser com a maçaneta, com a chave. E assim sendo, eu quero que você entenda que quando você tiver um problema, através desses vídeos, de repente vai te dar uma luz, você vai conseguir resolver com mais tranquilidade. Às vezes você acha que é um bicho de 7 cabeças, porém às vezes é algo simples, ok? Então nós vamos falar hoje sobre o mecanismo da parte de baixo da fechadura. E na sequência, eu quero mostrar para você uma máquina dessa aqui, aberta, para que você possa entender o mecanismo dela por dentro, tá ok? Então, dando continuidade aqui, eu quero falar para você sobre essa parte da fechadura, aonde vai o cilindro da fechadura, aonde ela aciona esse mecanismo. Então é através da chave que ela faz, através dessa lingueta que tem aqui no cilindro, né? Ela encaixa no mecanismo que tem aqui na parte superior dessa entrada, fazendo com que a lingueta se movimente, nesse movimento aqui. Existe aqui mais algo interessante, que principalmente nas fechaduras externas, que se você dá mais uma puxadinha na chave, ela puxa a linguetinha de cima também. Então ela tem um dispositivo interligado com a lingueta, que quando você aciona ela aciona a linguetinha de cima. Vamos supor que quebrou o teu trinco, ou algo parecido, e você não consegue abrir, com a chave você vai conseguir fazer esse movimento e você vai conseguir abrir a sua porta, né? Então é muito interessante esse recurso que tem na máquina, né? E, como eu falei para você, essa é a parte principal, que é a lingueta mais grossa, que vai dar mais segurança quando a tua porta estiver fechada. Esse exemplo de fechadura que eu estou te dando aqui é uma fechadura externa, é uma fechadura de porta de entrada, por isso que ela vai esse cilindro. Mas você com certeza conhece muito bem aquela chave, que seria uma chave similar a essa, que é para uma fechadura de porta interna, uma fechadura de um quarto ou de qualquer ambiente interno da casa. A diferença entre essa e essa chave aqui realmente é a segurança, porque essa chave ela é mais vulnerável, é mais fácil de alguém conseguir abrir ela. Mas enfim, já é algo um pouco mais difícil, né? Porém, tanto a de entrada quanto a externa, normalmente o mecanismo vai ser o mesmo. A segurança depois da lingueta fechada é a mesma. A diferença de ela ficar mais vulnerável a uma pessoa mal intencionada que queira abrir, é que com essa chave, com qualquer arame, de repente a pessoa consegue fazer com que esse mecanismo seja acionado e a lingueta retorne.
sendo que nessa situação não. Nessa situação, se estiver totalmente sem a chave, tem que ser uma pessoa com uma certa habilidade que vai fazer uma lixa e vai conseguir fazer girar o seu cilindro, né? Então, por isso que essa aqui é uma porta de entrada, porque ela dá mais segurança para a tua porta. É um pouco mais difícil de ser violada, ok? Então, esse mecanismo de cima, que é interessante, que ele é acionado através desse dispositivo que tem entre o cilindro e aqui a máquina. Eu vou mostrar aqui uma máquina aberta daqui a pouco para você. Você vai ver e vai ver como é interessante esse mecanismo, ok? Então, quando acontece de travar essa lingueta aqui, normalmente é porque esse mecanismo que tem aqui, que gira, ele trava. Ó, desse lado aqui dá pra gente ver um pouquinho melhor esse mecanismo. Até, ó, vai ser mais interessante aqui, ó. Conforme eu giro a chave aqui, ó, conforme eu vou girar a chave aqui, você vai ver que ele ergue aqui, ó, esse dispositivo, aquela linguetinha do cilindro, ele levanta o dispositivo, e se você observar aqui, você vai ver que ele puxa a lingueta. Eu estou fechando, ela estava aberta, ela estava fechada, eu estou destrancando, ó. Ela dá 2 voltas, então é um mecanismo que ele trabalha sincronizado. Olha, muitas vezes acontece aqui nesse mecanismo ele desgastar com o tempo de uso, ou ele mesmo travar, onde você tem que fazer a substituição da máquina daí. Então, como eu falei para você, a minha intenção é para você ter uma ideia de como que é esse mecanismo. Por exemplo, se a tua máquina trava, se a lingueta travou, com a porta fechada, por exemplo, você não tem ideia de como funciona, como que é esse mecanismo. Se você conseguir de alguma forma fazer com que ela desemperre, às vezes só mexendo no próprio cilindro, às vezes você pode fazer com que ela desenrosque, você vai conseguir fazer ela fazer ela acionar ou retroceder a lingueta. Então, se você conhece como funciona o mecanismo, quando você tiver um problema, você já vai ter uma ideia de como você pode solucionar esse problema, ok? Vamos supor que você tenha a opção de tirar o cilindro e você precisa acionar a lingueta. Você vai conseguir simplesmente pegar um dispositivo, uma chave que seja, e você vai conseguir, ó, eu estou erguendo aqui com a chavinha, ó, e se eu movimentar, ela aciona. Ó, se você precisar, de repente, se você consegue estar sem cilindro, se precisar trancar ela ou destrancar ela, fica fácil dessa forma. Ó, com esse dispositivo que ela tem, que é a chave ela faz as vezes da lingueta, ok? Então, para você ter um entendimento de como funciona na tua fechadura, na parte inferior, onde é acionada a lingueta, então esse mecanismo, esse movimento que você faz, essa pecinha, ela ergue essa outra peça e faz o trabalho de acionar a tua lingueta, ok? Então agora eu quero mostrar para você como que é uma fechadura, como que é esse mecanismo ele aberto. Eu tenho uma máquina aqui, uma máquina já usada, eu tirei os parafusos dela. Essa é uma máquina que dá para você ter uma ideia de como é o mecanismo da tua máquina. Aqui nós temos o quadrante dela, nós temos aqui o excêntrico, que faz o movimento de puxar a lingueta, conforme ela é acionada aqui, essa lingueta ela trabalha. Ó, como eu falei no vídeo anterior, essa mola ou ela pode escapar, ou ela pode cansar. Então essa mola aqui que faz esse trabalho. E aqui é o dispositivo da maçaneta, que quando você aciona, deixa eu pegar uma maçaneta aqui, quando você aciona a tua maçaneta, ela faz isso aqui, ó. É esse trabalho. Esse dispositivo também, ele corre o risco de soltar, porque ele tem um pequeno dispositivo aqui. Com o tempo, ele pode cansar, ele pode ir desgastando e você não conseguir. A tua maçaneta ficar torta, a lingueta ficar presa e não voltar. Então é nesse mecanismo que vai estar o teu problema. Você conhecendo, você de repente já sabe qual atitude tomar no momento que você precisar de repente abrir com emergência a tua porta. Ok? E na parte de baixo, como eu falei,
é a parte da lingueta, né? Dá para ver muito bem, essa é a lingueta. Eu tenho uma lingueta solta aqui, ó, ela é mais ou menos assim, lingueta. Uma lingueta de uma outra fechadura, tem um mecanismo, né? Só para você ver como que ela é, a posição dela. E a função do cilindro é essa. Aquela linguetinha que eu falei do cilindro, ela empurra esse mecanismo para cima, ó. Ele empurra esse mecanismo para cima, que eu estou empurrando aqui. Aí, conforme você gira a chave, ele gira a lingueta. Ela vem para frente daí. É algo muito interessante, onde você, através disso, através dessa pequena informação que eu estou te passando, você pode, de repente, resolver um grande problema. Às vezes a tua fechadura travou e você precisa abrir ela com emergência. Se você conseguir, simplesmente você pode acionar essa linguetinha e você vai conseguir travar ou destravar a tua fechadura, né? E se você já tem um entendimento, quando você tiver algum problema que travar, você já vai ter uma ideia de qual que é o problema, onde que está o problema da tua fechadura, onde está o problema da tua máquina, no caso, né? E o mais interessante é o seguinte, essa máquina, ela é fechada com parafuso, porém, a maioria das máquinas hoje, elas vêm blindada. Essa aqui, por exemplo, desse fabricante, ela é uma máquina lacrada. Quer dizer, se você tiver um problema que estragou a tua máquina, dificilmente você vai conseguir fazer esse procedimento que eu fiz, abrir para ver qual que é o problema. Você até pode conseguir, mas se você conseguir, dificilmente você vai conseguir fechar ela de novo, porque ela tá aqui, ó, esses pontos aqui, ela é feita já de fábrica. Então ela é feita aí numa prensa para não se soltar e não ter como a gente abrir. Ou seja, ao momento em que uma máquina estraga, realmente dificilmente você vai conseguir fazer a manutenção dela. Então o fabricante ele faz dessa maneira para ficar algo mais firme, mais protegido e não perigo de soltar. E às vezes no parafuso, o parafuso se solta e a máquina se desmonta sozinha. Então, no vídeo de hoje, o que eu queria te apresentar seria esses fatores. O acionamento da máquina embaixo, da lingueta principal e a máquina por dentro, para você ter uma ideia de como que funciona uma máquina. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. É um vídeo curto, mas acredito que seja um vídeo funcional. E como eu já falei no começo desse vídeo, a minha intenção aqui é para que você conheça o equipamento que você tem. Que você conheça a máquina que você tem em mãos. Nunca é demais você ter conhecimento, de coisas mais simples que seja, mas o conhecimento abre o leque do nosso entendimento e a gente não fica totalmente leigo na hora de precisar trocar, no nosso caso aqui das fechaduras, se você precisar fazer uma substituição. O que eu tenho visto muito é as pessoas chegando na loja de fechaduras e não sabendo nem se expressar. Ah, minha fechadura quebrou. Ele não sabe expressar tamanho, ele não sabe expressar como que é o mecanismo. Então, a minha intenção maior é essa. É fazer com que você tenha um conhecimento do que você tem em mãos, para que quando você for numa loja, quando você for se expressar, ou mesmo buscar na internet informações, você vai saber se posicionar, você vai saber argumentar qual que é o teu problema. Você vai conseguir expor realmente o que é o seu problema. Então, se você gostou desse vídeo, eu peço para que você dê um like, que se você gostou mesmo, inscreva-se no nosso canal para a gente continuar fazendo esse trabalho. Como eu já falei no primeiro vídeo, nós já temos uma vasta, uma experiência nessa área de fechaduras, são mais de 15 anos lidando com fechaduras. Então eu tenho um entendimento mais técnico de como é uma fechadura, de como é o funcionamento de uma fechadura. E é essa experiência que eu quero dividir, que eu quero passar para vocês. Espero que tenham gostado. Mais uma vez, deixe ali o seu like, se inscreva no nosso canal e se você quiser, ative o sininho e até o próximo vídeo, ok? Muito obrigado!